Olá a todos, professor Luiz Gustavo aqui. E na aula de hoje nós vamos discutir o último dos mecanismos evolutivos, né, que está previsto para a gente conversar aqui na disciplina, que é o fluxo gênico. Bom, por definição, o fluxo gênico ele também pode ser chamado de migração, tá? Então vocês podem encontrar isso. Mas é importante que não se perca de vista a questão da movimentação dos genes de uma população para outra. Então não basta só migrar. É importante que os genes que vão de uma população para outra, eles também sejam transmitidos para a geração seguinte. Senão o efeito do fluxo gênico não há um efeito real evolutivo do fluxo gênico, certo? E com esse fator a gente discute o terceiro, né, que está relacionado com fonte de variação genética, além da mutação e da recombinação que a gente discutiu em aulas anteriores, ok? O fluxo gênico, ele tem alguns impactos evolutivos, né? E um dos principais é que ele permite a homogeneização das frequências gênicas entre as populações. O que isso significa? Populações que apresentam fluxo gênico entre si, elas tendem a manter qualitativamente a mesma variação genética. E isso é um mecanismo importante que retarda a especiação. Porém, a gente não pode perder de vista que as populações podem estar experienciando, além, obviamente, do fluxo gênico, a deriva genética e a seleção natural. Então, vai depender da intensidade desses fatores para que haja ou não especiação, certo? Mas, de qualquer maneira, o fluxo gênico ele é um fator extremamente importante para que haja intercâmbio de variabilidade entre as populações, com isso a homogeneização de populações e a consequência é o retardo da especiação, certo? O fluxo gênico também, o efeito do fluxo gênico também depende das taxas de extinção e recolonização, certo? Então, não basta só ter o movimento, né, dos indivíduos entre as populações, mas esses eventos demográficos também são importantes para o efeito do FG. Tá? E é possível fazer estimativas matemáticas, né, do fluxo gênico entre populações, certo? Para fazer estimativa do fluxo gênico, é possível utilizar tanto métodos diretos quanto métodos indiretos, certo? Os métodos diretos eles têm a ver com uma aferição de quais foram os organismos que efetivamente nasceram de uma população para outra. E esses métodos diretos, eles podem ser, por exemplo, baseados em marcador e recaptura. Você pode marcar os organismos, né, e depois, posteriormente, recapturá-los. Ou você pode utilizar algum marcador genético que é da morfologia. Então, você pode inserir um marcador artificial e aí, posteriormente, verificar até onde esses indivíduos chegaram. Ou você pode inserir determinados indivíduos na população que apresentam alguma mutação e depois você pode fazer um mapeamento, certo? Um exemplo de direto por marcador e recaptura é o experimento realizado pelo Blair em 1960, no qual ele marcou lagartos dessa espécie, certo? A espécie ela apresentou, né, a partir dessa marcação e recaptura, um deslocamento de mais ou menos 78 metros e, no caso de fêmea, um deslocamento complementar de 29 metros, que tem a ver com os sítios de ovoposição, né? Cada indivíduo pode se deslocar isso. E houve uma distribuição, né, desses organismos por cerca de 10 hectares. Né? E aí a população estimada, né, a metapopulação estimada é de 225 a 270 indivíduos. E os autores desse trabalho identificaram um alto fluxo gênico entre esses indivíduos, certo? Porque a população é relativamente pequena e com esse deslocamento de 78 mais 29 é possível que haja efetivamente fluxo gênico entre as diferentes subpopulações dentro da metapopulação. Um outro estudo que é clássico, né, com o marcador genético, é o realizado por Dobzhansky e Wright, no qual eles, né, distribuíram
4.800 indivíduos, né, de Drosophila pseudo-obscura com a mutação de olho laranja. Essas moscas foram distribuídas, né, não foram 4.800 moscas uma olha só, elas foram distribuídas ao longo, né, de um transecto de distribuição em quantidades regulares. E posteriormente os autores recapturaram essas moscas. E eles notaram que há uma dispersão de 200, até 250 metros, então, para essas moscas que eles fizeram o experimento. Então, eles avaliaram que é possível esse deslocamento a 250 metros, então, populações que se encontrem numa área, né, do indivíduo de até 250 metros podem realizar fluxogênico. Porém, estudos posteriores, né, com outros marcadores, identificaram deslocamento dessa espécie até por 15 quilômetros. Né? Tem um experimento que essas moscas foram marcadas, né? Não com marcador de olho laranja, né? Mas uma outra marcação. Elas foram soltas, né? no oásis, e foi possível encontrar, né, numa área do deserto da Califórnia, e foi possível encontrar essas moscas posteriormente a 15 quilômetros daquele oásis em outros oásis. Né? Então o deslocamento pode ser muito maior do que 250 metros, certo? Tem uma questão que é os métodos diretos, né, de avaliação de fluxogênico que é colocada, é que nem todos os indivíduos que foram soltos são recapturados, né? Então, a questão da recolonização e da extinção é difícil de ser avaliada a partir, né, só dessa questão da marcação e recaptura, né, seja usando marcador artificial, seja utilizando marcador genético. Então fica muito difícil avaliar o real efeito do fluxogênico utilizando o método direto. Então uma alternativa para os métodos diretos é se utilizar métodos indiretos. Né? Basicamente os métodos indiretos eles utilizam variações nas frequências alélicas entre populações, né? De um ou mais locos gênicos, e é utilizada uma fórmula base, né, que o Futurman traz toda a construção matemática dessa fórmula, mas aqui, para a nossa discussão, só vou discutir o resultado final. Né? Esse FST seria um índice que permite a gente avaliar a taxa de fluxo gênico, e a fórmula basicamente consiste em 1 dividido por 4nm mais 1, onde nm é o número de migrantes. Então, a partir dessas variações alélicas entre populações, é possível se inferir quantos, né, indivíduos podem ter se deslocado. Então, a gente consegue ter uma taxa, a gente consegue obter a taxa de fluxo gênico, né, a partir disso. Um estudo que o Futoyama traz também, que ele é clássico, né, foi o realizado com essa espécie de carnívoro, né, no qual os pesquisadores avaliaram, né, o pesquisador que é o Chesser, em 83, ele avaliou a variação alélica, né, em 2 locos isossimáticos, o de ADH e de LDH. A ADH, existem 4 variantes, né, eletroforéticas para essa espécie, e o LDH1, 3 variantes. E aí os pesquisadores obtiveram um mapa, né, de distribuição biogeográfica desses marcadores, né, com as frequências, metade da direita desses gráficos em pizza indicam, né, a distribuição dos alelos LDH1 e a metade do lado esquerdo do loco ADH, certo? Então, a partir dessas variações, né, encontradas para esses 4 alelos desse loco e para esses 3 alelos desse loco, os pesquisadores avaliaram o FST, entre outros, né, aqui eles estudaram outros locos, né, mas eles aqui no caso nessa figuração representam somente o ADH e o LDH1, e eles encontraram valores de FST que variaram, né, entre, por exemplo, 0,0168 a 0,04, perdão, para os locos, a 0,0809, certo? Observem aqui que quanto menor o valor de FST, ou seja, quanto menor a identidade genética, né, encontrado com a FST permite avaliar quão parecidas são as frequências aléricas, né, entre 2 populações, maior é o número de migrantes. Então, assim, quanto menor é a similaridade entre essas frequências aléricas,
maior é o número de imigrantes, né? E a partir dessas informações aqui, eles obtiveram, né, um FST médio de 0,0489, que corresponde a mais ou menos 4,86 migrantes, né, por geração, certo? O que significa isso? Que há um baixo fluxo gênico entre essas populações. Né? A despeito, né, de um dos marcadores indicar um fluxo gênico um pouco maior, em geral o fluxo gênico é baixo, certo? Então esse índice FST aqui, ele avalia o grau de similaridade entre as frequências alélicas, né, de locos gênicos entre populações, e a partir disso é possível estimar quanto de fluxo gênico efetivamente as populações podem exercer entre si. Mas por que locos diferentes podem ter indicar números, né, de imigrantes diferentes? Porque o que pode acontecer? A gente espera que quando, né, a variação genética é devida a fluxo gênico, a gente espera que o efeito do fluxo atue sobre todas as populações de forma mais homogênea, certo? Porém, um ou outro loco pode estar respondendo à seleção natural. E isso pode intensificar a diferença de distribuição de alelos em algumas populações e não em outras, certo? Então, por exemplo, no caso desse loco aqui, do ADA, pode ser que esse resultado aqui seja em virtude que esse loco aqui responde à seleção natural, portanto, há uma variação maior, há uma identidade, no caso aqui, uma identidade maior entre as diferenças são menores, né, entre as populações, mas isso pode ser feito de convergência adaptativa, né, conforme a gente discutiu lá na aula de evidência da evolução. Então, certos caracteres podem se tornar similares, né, e certas frequências alélicas podem se tornar similares em diferentes populações em virtude dessas populações estarem submetidas, né, ao mesmo tipo de ação seletiva. E aí a estratégia das populações, mesmo que elas estejam distantes geograficamente, ela pode ser a mesma. Certo? E aí, para a gente encerrar essa aula, eu gostaria de discutir com vocês os modelos de fluxo gênico, né? E esses modelos eles indicam possibilidades nas quais populações podem realizar intercâmbio de indivíduos entre si, certo? Nas figuras, cada círculo escuro representa uma população, certo? E quanto maior o tamanho desse círculo, maior o tamanho da população. Então veja, por exemplo, aqui no A, que é um modelo chamado de continente ilha, no qual existe uma população que é bastante numerosa e uma ou várias populações de menor tamanho. O que a gente espera que aconteça probabilisticamente? Como a população continente ela é maior do que essas populações ilha, a gente espera que o fluxo do continente para a ilha ou para as ilhas seja maior do que das ilhas para os continentes, certo? Em virtude da questão do número de indivíduos que podem participar. Né? É muito mais provável, por exemplo, uma população de 100 indivíduos haja migração. Não, por exemplo, se há uma taxa de migração, né, numa determinada espécie de 10%, uma população de 100 indivíduos contribui com 10 indivíduos em cada evento de migração, e uma população com 10 contribui com 1, se a gente pensar nessa probabilidade, certo? Então, no modelo continente ilha, a gente prevê, né, um maior fluxo gênico a partir das populações continente ilha. Um outro modelo que a gente pode encontrar, né, as populações podem estar organizadas, é o modelo de Alpondras. Como é que funciona? Ou degraus, tá? O modelo de Alpondras também é conhecido como modelo de degraus. Basicamente as populações elas têm um tamanho médio, né? E existem populações mais próximas e populações mais distantes, mas não suficientemente distantes, né? De forma que populações adjacentes realizam intercâmbio, realizam fluxo gênico. Então vejam aqui, essa população aqui no alto à esquerda do círculo, ela faz intercâmbio com outras 4 populações, que também, né, quer dizer, essa população cede indivíduos para todas as outras, todas as outras cedem para ela. Porém, essa população que está aqui do lado direito embaixo do círculo não tem comunicação direta com ela. É possível que migrantes daqui cheguem aqui, né, migrantes que estão aqui nesse posto cheguem nesse outro posto, sim,
Só que para isso precisa passar pelas populações intermediárias, certo? Um outro modelo é o de isolamento pela distância. Então, o que acaba acontecendo? Populações que são muito distantes, elas não realizam fluxo gênico entre si, né? Então, há uma tendência que essas populações apresentem alta variabilidade genética quando comparadas entre si. Então, vejam que a área, né, aqui em escuro, que é a letra C, tá? Em escuro estão representados o tamanho das populações, né? E o pontilhado significa a área de dispersão dos indivíduos, dos migrantes. Então veja que a área dos migrantes não é suficientemente grande para que haja contato entre as populações. Então o fluxo gênico ele tende a ser incipiente, tá, entre essas populações. Então há uma tendência de populações muito distantes elas diversificarem, né? E aí a chance de ter essa ação é maior. E o último modelo que a gente vai discutir é o modelo que normalmente os programas de fluxogênico ele utiliza como referencial, então é muito comum que se use esse modelo, no qual todas as populações, é como se existisse uma grande população que se organiza dentro, né, da paisagem geográfica em subpopulações, e essa grande população é chamada de metapopulação. Então, existem aglomerados subpopulacionais que realizam intercâmbio livremente, realizam fluxo gênico livremente, e é possível que esse aglomerado realize intercâmbio com populações que estão fora dessa metapopulação, certo? Normalmente, quando as populações se organizam, né, em subpopulações dentro de uma metapopulação, a taxa de especiação é extremamente baixa, porque há um grande fluxo gênico. Né? Então, o modelo de ilhas é a organização em ilhas, né, das populações, é a organização que menos provavelmente vai originar espécies novas, ao passo que o isolamento pela distância tem o efeito contrário, é o que mais provavelmente vai produzir especiação, certo? Aqui estão as referências que eu usei na aula de hoje, tem as que estão no ambiente da disciplina. E isso é tudo por hoje. Boa aula. Realize as atividades relacionadas, né, a essa aula. E a gente se vê no próximo encontro. Até mais.